Boa noite a todos e a todas. Eu sou a professora Diana Navas, professora do programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, e é com imenso prazer que nós damos início à segunda jornada do grupo de pesquisa do grupo Literatura Juvenil, Questões Teóricas e Práticas de Leitura. Este evento, que agora já se consolida em sua segunda edição, é fruto de um trabalho coletivo. Gostaria então de começar expressando a gratidão a cada um dos membros do nosso grupo de pesquisa que tornam possível a realização deste evento. Agradeço também a todos vocês, participantes, que nos honram com as suas presenças, sejam acadêmicos, educadores, estudantes ou apaixonados pela literatura juvenil. Nós sabemos que a literatura tem o poder de tocar, transformar e inspirar. E para os jovens, diferentemente do que se diz, ela não é apenas uma fonte de entretenimento, mas um canal de descoberta do mundo, de si mesmos e dos outros. Em uma fase da vida em que a identidade está em formação, as narrativas literárias oferecem um espaço seguro para os jovens explorarem dilemas, emoções e possibilidades. Elas proporcionam modelos de pensamento, ampliam horizontes e estimulam o desenvolvimento de uma visão crítica e reflexiva sobre o mundo ao redor. Nesta jornada, nós convidamos vocês a refletirem conosco. O que pode tornar uma obra atrativa aos jovens leitores? Esta questão nos provoca a refletir sobre os elementos que tornam uma obra literária capaz de capturar a atenção e o coração dos jovens leitores. Seria a temática abordada, a arquitetura narrativa, a materialidade do livro? E também, como é que nós podemos, como pesquisadores, educadores, mediadores de leitura, contribuirmos para que a literatura juvenil continue a ser um espaço de acolhimento e de crescimento para os jovens? São essas perguntas que nós tentamos aqui discutir por meio dessa jornada. Durante os próximos 3 dias, teremos a oportunidade de ouvir comunicações, debater e compartilhar experiências que nos ajudarão a aprofundar a nossa compreensão sobre esse tema. Estamos certos de que as discussões serão muito ricas e frutíferas, contribuindo para o avanço dos nossos estudos e principalmente para a promoção da leitura entre os jovens. Eu gostaria de aproveitar para convidar a todos também a participarem do terceiro FligiPUC, o terceiro Festival de Literatura Jovem da PUC São Paulo, que acontecerá agora, dia 15 de agosto, quinta-feira, presencialmente na PUC São Paulo, no campus Monte Alegre. Neste encontro, nós receberemos autores, ilustradores, editores, pesquisadores para conversarmos sobre a literatura destinada preferencialmente aos jovens, embora não exclusivamente a eles. O evento é totalmente gratuito e com a emissão de certificado, bastando que você faça a inscrição no link que estará aqui no nosso chat. Mais uma vez, eu agradeço a todos pela presença e desejo que esta jornada seja inspiradora e produtiva para todos nós. Muito obrigada e sejam bem-vindos e bem-vindas. A jornada terá início com a minha apresentação, que eu vou pedir então que seja colocada aqui na nossa tela, e que tem como título Ler para além das palavras, a materialidade nas narrativas juvenis. Como eu disse a vocês, uma das inquietações que move esta nossa jornada é pensar qual é o ingrediente das narrativas juvenis ou quais ingredientes são capazes de despertar essa paixão de um jovem leitor. E uma das minhas hipóteses é que nós temos assistido na contemporaneidade uma grande quantidade ou uma significativa produção de obras metaficcionais sendo produzidas.
O que seria a metaficção? De uma forma muito geral, nós podemos dizer que a metaficção é uma ficção sobre ficção, ou seja, a ficção que inclui em si própria um comentário sobre a sua própria narrativa e ou identidade linguística. Dito de outra forma, a metaficção é aquela narrativa que mostra que é uma narrativa, que apresenta aos leitores os bastidores da ficção, né? Que vai mostrar os seus próprios mecanismos por meio de diferentes estratégias. Só que quando nós pensamos nestas narrativas metaficcionais, o que normalmente nos vem à mente são os próprios textos verbais, quer dizer, quando a narrativa, por meio do seu enredo, ela denuncia o seu caráter de ficção. E isso faz com que o jovem leitor ele assuma um papel muito significativo na construção também dessa obra, porque a ele cabe quase que um papel de ir unindo os fragmentos, ir unindo as peças, como se de um quebra-cabeça se tratasse, e pudesse então reconstruir esta história que está mostrando os seus bastidores. Só que, quando a gente pensa nessa perspectiva, talvez a gente esteja não considerando, e essa é a minha provocação para o dia de hoje, que essa participação do leitor, ela pode acontecer, e esse desnudamento da ficção pode acontecer não apenas em razão do texto verbal. Quer dizer, o leitor pode conhecer ou pode saber que aquilo se trata de uma obra, não simplesmente porque o enredo da obra o leva a esta reflexão. Mas também isso pode acontecer por meio da própria materialidade do livro. Então, as minhas inquietações poderiam ser sintetizadas assim: quando a participação leitora ocorre não apenas em razão do conteúdo expresso pelo texto verbal, mas em função da materialidade do livro. Como é que a gente concebe o papel do leitor diante de um livro que só se concretiza a partir da premissa de que ele seguirá as instruções para escrever, rabiscar, desenhar ou mesmo desfigurar as páginas de um livro? Em outras palavras, o que eu quero mostrar ou convidar todos a pensarem é como é que a gente pode, né, considerar obras como a que eu vou mostrar para vocês, metaficcionais e que, portanto, obras que exigem uma participação maior do leitor, não apenas em função de elas falarem isso através do texto verbal, mas também por meio da sua materialidade. E as obras que eu trago aqui para apresentar, claro que de uma forma assim bastante geral, são as obras da Carrie Smith. Destrua este diário, publicado em 2013. Isto não é um livro de 2015. Termine este livro de 2014, que foram obras publicadas pela editora Intrínseca, com a tradução do Rogério Durst, e que, infelizmente, foram obras assim muito mal vistas pela crítica, mas obras das quais os jovens muito se aproximaram e gostaram muito. Então, a inquietação é para a gente pensar de onde vem esse interesse do jovem por obras como essa. Bom, primeiramente, a Carrie Smith, ela é uma autora, ilustradora e artista conceitual canadense, bastante jovem e que é conhecida justamente por incentivar, por encorajar os seus leitores a desautomatizarem, né, a romperem com aquela visão tradicional em torno do suporte livro.
E ela vai convidar, por meio das suas obras, o leitor a desenhar, a colorir, a rabiscar, a rasgar as páginas do livro, e isso, para alguns, é quase que um sacrilégio, mas ela vai construir uma nova ideia do que é esta leitura. E eu diria que, justamente por isso, se revela como uma obra literalmente, concretamente interativa. Eu começo mostrando para vocês esta obra que é Destrua este Diário, uma obra que já chama a atenção do leitor para o fato de que ele está com um objeto nas mãos que se diferencia de um livro tradicional. Não só por causa do título, porque é um livro ou é um diário, esta é uma inquietação que gera, mas por causa da sua materialidade. Quando a gente olha o livro, a textura é de um papel craft, como se o livro estivesse envolvido em um envelope, o que se, vamos dizer, intensifica quando nós olhamos a contracapa e tem aqui um D e um para, né? Como se nós estivéssemos de fato endereçando este livro a alguém. E de fato, ela vai dizer na contracapa: embrulhe este diário e mande para o correio, pelo correio para si mesmo. E outra característica interessante, né, um detalhe, está na contracapa, que diz assim, né? Na contracapa, não, na folha de rosto, que diz assim: criar é esculhambar. Então vejam que nós estamos aqui diante já de uma obra que só pela sua folha de rosto, e é interessante que a narrativa, então, começa a partir da própria capa e vai se estendendo por cada página do livro, em que a ideia de criar está relacionada a uma transgressão. Então, aquela ideia do livro como um objeto aurático, né, aquele objeto que está num nível aí intocável, vai ser rompida, porque ela vai dar a ideia de criar é romper com aquilo que nós estamos habitualmente acostumados. Quando a gente vai observando as páginas desse livro, o que nós vamos encontrar, na verdade, são instruções que vão sendo dadas a esse leitor. Só que estas instruções, a gente vai percebendo, eu vou mostrando aqui para vocês, acho que assim fica mais simples, que a própria tipografia empregada em cada uma das instruções varia. Varia de acordo com a instrução que está sendo dada. Então, esta ideia de forma e conteúdo, que é muito, né, que é a própria literatura, vai sendo mostrada aqui por meio dessa exploração da tipografia. Vejam que em uma das páginas, uma das instruções será: rabisque no alto desta página e nas margens. Então, se a gente ler, né, o que está aqui nesta página, nós vamos perceber que, primeiro, ela estabelece um diálogo com esse leitor. Né, um diálogo que acontece, primeiramente, por meio do texto verbal, porque ela vai dizer assim, que isso que ela está escrevendo não é nada importante, que o objetivo é simplesmente fazer o leitor perceber que ele está diante de uma tela, ou seja, por meio do texto verbal, ela já vai indicar que nós estamos diante de uma obra metaficcional, porque é uma obra que se mostra como ficção, que se reconhece como livro. Só que neste caso, não se limita, como em muitas narrativas metaficcionais, isso não se limita ao texto verbal, mas vai sendo explorado também por meio da materialidade do livro, porque o leitor vai receber instruções do tipo: suba aqui, esfregue os pés, fure esta página com um lápis. Então, vejam que o leitor vai sendo convidado a interagir com o livro, não só
cognitivamente e emocionalmente, como acontece em qualquer narrativa, mas vai sendo convidado a interagir fisicamente com esse livro, né? Ele é convidado a, a ver no livro um objeto. E uma outra questão é que a Carrie Smith ela vai colocando uma série de inquietações, né, de desautomatizações na mente do leitor, porque, primeiro, o que a gente chama de livro? Normalmente, uma coleção de folhas encadernadas. Então, isso seria, teoricamente, um livro. Mas como pode ser destrua este diário? Estamos falando de livro ou de diário? Ou ainda, o diário se caracteriza normalmente por uma data que vai seguida do relato de acontecimentos. Não é isso que a gente encontra nessa narrativa. Então, também não é um diário, porque se a gente observar, aliás, não há uma narrativa no sentido tradicional. O que a gente vai percebendo é um conjunto de instruções e que o cumprimento dessas instruções acaba por gerar pequenas narrativas, o que, por sua vez, está em diálogo com o próprio contexto contemporâneo, porque nós sabemos que hoje não há grandes narrativas a serem feitas, são as pequenas ações diárias que geram a nossa história, e isso vai sendo mostrado tanto por meio do texto verbal, quanto por meio do conjunto do livro, da sua materialidade. Um outro livro muito que eu acho muito interessante e que também desperta o interesse do leitor é este, né? O Isto Não É um Livro, que lembra muito o quadro do Magritte, né? Isto não é um cachimbo, e que coloca também, então, em xeque o que é esse objeto que nós temos em mãos, que ela diz não ser um livro, mas cuja contracapa pede para o leitor, leia isto. E nós temos, este objeto não existe sem você. É você quem determinará o conteúdo e o produto final. Tudo tomará forma a partir da sua imaginação. Para fazê-lo ganhar vida, você terá que ir à luta e completar as missões. Se isto não é um livro, o que é então exatamente? A resposta depende de você. Então, vejam que, novamente, nós somos colocados, enquanto leitores, em xeque diante do que é este objeto que nós temos em mãos. Ou seja, ela vai atentando o leitor para esse caráter de objeto que o livro assume. E também algo que parece um detalhe, mas é importante, é que aparece assim, né, no lugar da autora, Carrie Smith, criadora de Destrua Este Diário. Então, ela faz referência à obra anterior, mas ela não se coloca como autora, e sim como criadora. E se ela é criadora e convida esse leitor na contracapa a se tornar também um autor, porque ela diz: olha, sem você o livro não existe, nós temos aqui então o convite a se tornar, o leitor a se tornar um coautor, o que é característico da metaficção, mas que, de novo, eu insisto, nesse tipo de produção não acontece simplesmente por meio do texto verbal, mas por outros elementos relacionados à materialidade. E como é que a gente vai percebendo isso aqui, neste livro? Bom, nós vamos perceber que, primeiro, ela vai convidar o leitor, por meio de referências à internet, a referências intertextuais, a reconhecer que ele está diante de um livro no plano verbal. Então, vejam que, por exemplo, tem aí, isto é uma charada. Tem uma charada e, no final, o leitor é direcionado a uma página da internet onde ele pode encontrar a resposta. Além disso, ela vai fazendo uma série de referências intertextuais que vão sendo também convites a esse leitor a perceber que ele está diante de um texto. Só que isso também vai acontecer do ponto de vista
imagético, do ponto de vista do projeto gráfico. Se a gente observar, as páginas não são todas iguais. Há um jogo com a tipografia, né? Além da presença das ilustrações. Então, nós vamos tendo constantemente esse lembrar desse leitor de que ele é imprescindível para a concretização desse livro e de que ele deve agir não só por meio do texto verbal, mas por meio dessas outras linguagens que compõem o livro. E um último que eu trago de exemplo aqui é o Termine este livro, que é interessante, como vocês podem ver pela própria capa, que já cabe ao leitor tanto completar, né, com as letras restantes, quanto há um espaço. Aparece como autora Carrie Smith e coloque assim, e seu nome aqui. Então, quer dizer, aqui explicitamente o leitor é considerado um coautor. E aqui, na contracapa, ela já se dirige ao leitor dizendo que em uma noite escura ela encontrou algumas páginas abandonadas em um parque e ela reuniu essas páginas para tentar resolver o mistério. E ela diz: mas agora é a sua vez. E quando o leitor termina de ler esta obra, fica o convite para ele direcionar, assim como ela está fazendo, direcionar esta obra para um outro autor. Então, a gente vai percebendo aqui no conjunto dessa produção várias referências muito significativas a outros autores, como, por exemplo, Ítalo Calvino, Borges, mostrando que esse livro tem diferentes camadas de leitura, e quero registrar aqui, portanto, que quando ele é tão mal visto pela crítica, parecendo que é um jogo pelo jogo, uma mera desconstrução do suporte, isso não é verdade, né? Existem camadas de leitura aqui a serem percebidas e que são camadas que vão convidar esse leitor a ser um coautor, tanto no plano verbal quanto por meio da interação com a materialidade do livro. Aqui acho que fica mais claro, né, para que a gente possa perceber como esse próprio jogo com a tipografia, ele vai convidando esse leitor a perceber, as páginas não são todas iguais, muito pelo contrário, né, tem diferentes explorações aqui do espaço da página, da tipografia, do tipo de espaçamento, enfim, diferentes estratégias que mostram para esse leitor que ele está fazendo este papel de construir, né, junto com a Carrie Smith, em processo, construir este livro. E o que eu trago aqui são inconclusões. Digo inconclusões porque há muito a ser explorado, não só nessas obras, mas num conjunto de produções que a gente tem visto aí atrair muito a atenção do jovem leitor, mas que, infelizmente, às vezes, por ter esse grande público, acabam por serem vistas como obras menores, quando não são. São obras que convidam esse leitor a ser um efetivo coautor, o que está em diálogo com a teoria da metaficção, mas aqui expandida, porque ela não é pensada simplesmente neste caso como sendo um resultado, né, desse desnudar do texto verbal, mas também das outras linguagens, e que convidam esse leitor a atuar não só imaginativamente, né, cognitivamente, emocionalmente, como acontece na leitura de qualquer obra literária, mas também fisicamente. O leitor lê para além do cérebro e dos olhos, ele lê também com os outros sentidos e interagindo efetivamente com o livro. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês e me coloco à disposição para questões, dúvidas que possam ter surgido ao longo da apresentação. E aí eu gostaria também de dar sequência às nossas comunicações, convidando agora mais uma pesquisadora do nosso grupo, que é
a Carmen Pimentel. Carmen, seja muito bem-vinda à nossa jornada. E a Carmen traz uma apresentação que se intitula Subversão dos Mecanismos Estruturais do livro em Bibi, de novo em O, de Gustavo Piqueira. Então, muito obrigada, Carmen, e a palavra é toda sua. Obrigada a você, Diana, pelo convite, né, de estar aqui nessa jornada muito interessante. Assim, estou muito honrada de estar participando com vocês dessa jornada, segunda jornada de literatura juvenil. Bom, eu sou professora na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e faço parte do grupo de pesquisa de literatura juvenil, né, cuja líder é a Diana Navas. E vou falar um pouco desses 3 livros do Gustavo Piqueira, que são, hoje em dia, o foco da minha... Na verdade, o Gustavo Piqueira tem sido o foco da minha pesquisa atualmente, né? Esse título, eu coloquei esses 3 livros juntos porque eles formam uma trilogia que o próprio autor considera como uma trilogia que subverte, né, os mecanismos do livro como o livro como a gente conhece, de fato, né? Eu trouxe aqui duas questões iniciais sobre o livro-objeto e o livro de artista, que tem me perseguido assim um pouco, né? Se existe alguma diferença entre esses dois conceitos, né? Eu costumo dizer que o livro-objeto ele tem o foco na narrativa, ele procura ir além da parte só estética, né? Ir além do projeto gráfico, das ilustrações, ele traz também um texto literário, né, dentro da sua composição. Então, ele trabalha com os aspectos verbais e visuais na tridimensionalidade, ou seja, vai além daquele livro tradicional que a gente conhece, linear, né? Ele trabalha com a gráfica, a lúdica e a literária, essas 3 dimensões que são super importantes, porque o lúdico vai complementar essa experiência, né, de leitura. A narrativa está presente nas diferentes possibilidades de articulação, então a gente vai ver narrativa tanto no texto escrito como na materialidade do livro, como a Diana ressaltou ainda há pouco, a questão da materialidade, e o foco seria na preocupação com a narrativa. Já os livros de artista, eles são objetos de experimentação, podendo conter múltiplos discursos. Então, muitas vezes a gente vai ver o livro de artista como um subproduto do livro-objeto, ou às vezes ao contrário. Existe uma grande questão aí entre os autores, entre os teóricos, a respeito disso, né? Uns consideram até como sinônimo. Mas existe essa sutileza, né, de que o livro de artista ele vai valorizar muito mais a manipulação experimental das linguagens visuais e sinestésicas. Então, ele está preocupado mesmo com a estética, e diferentemente do livro-objeto, que está preocupado mais com a narrativa. E aí, nesse contexto, o Gustavo Piqueira ele trabalha nas 2 instâncias. Ele tem uma produção toda de livro de artista e tem também uma produção de obras que trabalham com a narrativa, com uma história contada a partir das experiências estéticas que ele faz, e é isso que nos encanta tanto na obra do Gustavo Piqueira. Então, eu trouxe esses 3 livros, um se chama De Novo, o outro é o Bibi, e o terceiro, a Diana falou que é O, mas o próprio autor não sabe se é O, se é círculo, se é bola, se é... Enfim, qualquer coisa que vá caber dentro dessa circunferência, a gente pode chamar o livro como a gente quiser. Né? Então, já começa aí a brincadeira, mas vamos chegar lá. Eu trouxe 3 conceitos que vão permear essas 3 obras e vão chegar nesse contexto maior da materialidade narrativa, que são a hipertextualidade, ou seja, a quebra com aquela linearidade da leitura tradicional. A gente, para ler essas obras de Piqueira, a gente não tem começo, meio e fim, não tem uma coisa que faça com que a gente leia uma página atrás da outra. Pelo contrário, ele faz essa brincadeira de ir e vir, de sair daqui para lá, ou ler em outra ordem, ou ler de maneiras diferentes.
A metalinguagem, né, que a Diana já falou muito da metaficção, mas a metalinguagem trabalha junto com a metaficção, vamos dizer assim, né? Ela vai trazer esse lado do lúdico diante da linguagem. Então, ele vai brincar com a questão da construção do livro dentro do próprio livro, né? A gente vai ver no Bibi, ele vai construir o personagem junto com a construção do livro em si. E, obviamente, o leitor como coautor. O leitor como coautor não escapa daí, porque sem a participação do leitor, a obra do Gustavo Piqueira não fica completa, né? Não é lida. Também a Diana já falou bastante do leitor como coautor, a gente vai poder ver esse conceito aqui também. Então, eu começo com um livro de novo, que é um livro que vem numa capa de papel bolha, ele é um envelope de papel bolha. E aí eu acho que essa estrutura, né, do papel bolha nos remete à palavra mudança, porque geralmente quando a gente vai se mudar de uma casa para outra, eu, por exemplo, me mudo muitas vezes, a gente costuma embalar as coisas que a gente quer garantir que vão sobreviver à mudança com papel bolha, né, com plástico bolha. E aí eu acho que essa ideia de embalar o livro de novo num plástico bolha sugere tanto esse cuidado com o objeto livro, como com a questão da mudança mesmo do papel do leitor. O leitor aqui vai ser surpreendido a cada momento e mudar de estratégias de leitura para que ele possa dar conta do projeto, né, do livro. É um livro de tiras, né, daqueles que misturam as tiras. Então, a gente vai abrindo e vai aparecendo uma nova imagem, mas que não deixa a imagem anterior escondida. E isso é que faz a grande diferença, né? Nesse livro, nesse formato de livro de tiras. Daí a ideia da hipertextualidade. Ele é formado por 6 cadernos com propostas gráficas variadas, né? A gente vai ter aqui os 6 cadernos do livro de novo. Aliás, de novo, porque a gente fica com vontade de ler de novo por conta de descobrir novas camadas de leitura, né? Que também foi uma fala da Diana, de falar que a leitura, né, pode ter diversas camadas. E quando a gente está diante de um livro desses, fica buscando mesmo outras propostas. E a subversão aqui nesse livro estaria justamente nesse virar a página, né? Quando a gente vai... Esse caderno, por exemplo, que é só de texto escrito, quando você vira uma das tiras, aparece um novo texto que complementa o que já estava escrito anteriormente. Então, não se perde o que estava aqui, essa parte que permanece vai fazer parte da nova parte que chega, né? E por aí vai. E aí, novas tiras vão aparecendo. Nós temos também um que é de uma brincadeira com ilustrações, né? Só imagens que vão se transformando quando vira a nova tira. Tem um outro que eu gosto muito, que é só de fotografias. Cada tira traz um novo personagem para aquelas imagens, e ele vai fazendo também uma brincadeira, acrescentando novos rostos aquelas fotografias que já apareceram. A gente, inclusive, reconhece aqui o rei Charles e a rainha consorte. Então, de novo, traz essa proposta bem inusitada, né, de ser em cadernos soltos, com gêneros textuais variados, que provoca o leitor e faz com que o leitor participe dessa construção do livro, né? O segundo livro é o Bibi. Bibi é um personagem que vai sendo construído de acordo com o andar da carruagem. Então, esse livro começa como uma história, como se fosse uma história para criança. Então, com muitas cores, as letras são grandes, o personagem ora sugerido como um leão, ora como um macaco, passarinho,
e aí, em determinado momento, é revelado o personagem como sendo um adulto. E aí o próprio texto é o narrador discutindo essa construção. Então se você é um adulto, você não vai gostar de um livro de criança, então vamos mudar. E aí vai mudando para outra proposta gráfica, né? A ilustração muda para outras cores, o papel é de uma gramatura maior, né? Mais firme, o personagem vai sendo envolvido por uma ilustração diferente, né, que causa até um certo espanto, inclusive ao próprio personagem que desaparece. No momento que ele desaparece, novamente o narrador fala: então vamos mudar para uma coisa mais séria, mais comportada. E aí entra uma parte toda de texto escrito que vai evoluindo como se fosse um grande pensamento, um fluxo contínuo de pensamento, até chegar no momento que o narrador conversa tanto com o personagem como com o leitor. O leitor se coloca no lugar do personagem e é convidado a mudar o título do livro. Então, a gente tira esse cartão que está encaixado aqui nessa página e vai para a capa, encaixar nos cortes que tem aqui na capa, para mudar a capa do livro. O livro agora deixa de se chamar Bibi, que é um nome muito infantil, passa a se chamar Pendure Seus Horizontes nas Paredes da Sala. Então, ele vai fazendo essa brincadeira, numa parte seguinte, vira uma fotonovela, porque ele acha que o problema do Bibi é a solidão, então ele acha que ele tem que encontrar uma mulher para se envolver, para ter uma situação de amor, e ele transforma a história numa fotonovela, e aí o personagem é materializado num homem de verdade, né? Porque é uma foto, e ele encontra assim um par na sua vida, até que um dia ela abandona ele fica muito arrasado, começa a beber, e o narrador fala: larga essa vida, vamos para uma coisa mais contemporânea. E aí o livro se transforma novamente em fotografias e textos sem uma linearidade, né? Uma coisa mais subjetiva, com esse papel brilhoso de fotografia, com umas imagens bem estranhas, assim, vamos dizer assim. E, novamente, ele vai convidar o leitor, o personagem, a trocar a capa do livro por uma de reticências, já que a vida se transforma numa dúvida. E aí ele vai encaminhar para o final dizendo que tudo acaba, tudo tem um fim. E aí o papel novamente se transforma num papel mais fino, que a gente consegue ver tem até uma certa transparência, e ele vai chegando ao final dizendo que tudo termina, as letras vão ocupando o tamanho das páginas duplas, né? Quer ver como tudo termina, né? Aí fica tudo preto e o livro termina dessa forma. E na contracapa, ele faz também uma brincadeira com o leitor, que ele pergunta: o conteúdo define a forma ou é a forma que molda o conteúdo? Então, aí, novamente, a gente trabalha com essa ideia da materialidade narrativa que vai interferindo na construção do conteúdo, né, da história em si. Então, Bibi trabalha com a metalinguagem na criação do personagem. Uma só narrativa passa por mudanças drásticas de estilos, vocabulário, diagramação, papel e imagens, gêneros textuais diversos, ocorrendo aqui uma subversão dos processos de criação. E chegamos ao fim com o livro O, ou Círculo, ou Bola, enfim, que é um livro ilustrado sem ilustração. Essa advertência ele já faz na quarta capa, ele mesmo coloca isso. Este é um livro ilustrado, só que sem ilustrações. E é um livro que realmente surpreende o leitor, porque precisa do leitor o tempo inteiro para que ele se transforme num livro ilustrado, que era a intenção do autor, né? Então, tudo gira em torno de um círculo, e as imagens são sugeridas por palavras ou expressões. Então, a capa já é composta por esse círculo. Ele fez uma capa de papel manteiga, que é um papel que costuma colocar no restaurante assim por cima da mesa,
e que ele adora trabalhar com esses papéis bem variados, né? E esse outro papel que foi betumizado para fazer a parte escura. Então, se a gente tirar, a gente vai ver que a capa é toda preta, com o recorte do O ou do círculo ali. É verdade, ele é inovador a cada criação. Então, esse livro aqui, tudo vai girar em torno dessa imagem do círculo, né, do O. E a gente vai transformando essa imagem nas coisas que o próprio texto vai trazendo para a gente. Então, a história começa, ela acontece em 3 cenários diferentes. O primeiro cenário é um descampado. Então, a gente vai ter aqui, olha, acho que dá para ver, o círculo sendo chamado de sol sorridente, né? Nós temos aqui o céu azul, as vaquinhas saltitantes no descampado, bem-te-vi cantarolante, colinas floridas no horizonte. Então, ele sugere, né? E nós, como leitores, coautores, vamos criando as imagens na nossa cabeça. Até que, de repente, chega um disco voador e sai atirando para todo lado, faz uma fumaceira, vira um cenário como se estivesse nublado, mas, na verdade, é a fumaça do disco voador. E as vacas morrem, ficam ali, os passarinhos vão embora e tal. Aí muda o cenário agora, numa rua, e esse círculo passa a ser um farol. Então, quando está o farol verde, as pessoas passando, é um farol para pedestre, né? Aqui são pessoas passando, pessoa passando milhares de vezes para mostrar que tem uma multidão atravessando a rua. Até que acontece um acidente, aí muda para sinal farol vermelho, farol verde, farol vermelho, até que uma hora uma pessoa atravessa no farol vermelho e ela é atropelada. E, novamente, as pessoas vão passando e a pessoa atropelada está aqui. Pessoa atropelada e pisoteada. Então, a gente vai imaginando o cenário todo na nossa cabeça, né? E o terceiro cenário faz com que esse círculo se transforme na garganta de uma personagem chamada Solange, que está lavando a louça. Primeiro ele é o ralo da pia, depois ele vira a garganta da personagem. Porque o ex-marido dela aparece e começa a esganar a personagem. Ela grita, 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 até que, num determinado momento, ela pega uma faca e esfaqueia o ex-marido, né? E aí fica muito interessante, porque o cenário extrapola essa página e passa para a página seguinte, para a página anterior, que normalmente é em branco, porque as manchas de sangue respingam para todo lado. Então, fica mancha de sangue na parede em vários lugares, né? E aqui a gente tem o lustre, passou a ser o lustre balançando, né, em cima, iluminando o corpo do ex-marido morto no chão. Depois, esse círculo se transforma na sirene do carro da polícia, que vem prender a Solange, e por aí vai. Até que a Solange foge da cadeia e vai para aquelas colinas anteriores e passa pelas vaquinhas, que agora já são restos mortais, né? São os esqueletos das vaquinhas, e vai fugir para as colinas com o filho dela, o Vaguinho. Então, a proposta do livro é essa, né? No final, a gente tem toda a história interligada. A única coisa que não reaparece é o disco voador, mas as vaquinhas que foram mortas pelos raios do disco voador estão lá. E aí, nessa obra, a gente tem a participação ativa do leitor, que se transforma num coautor, tudo gira em torno desse O, desse círculo, e as imagens são sugeridas por palavras ou expressões, e há aqui uma subversão do processo de leitura, porque a gente não vê as imagens, a gente tem que fabricar as imagens na nossa cabeça, fazendo esse trabalho de coautoria com o texto escrito que nos é sugerido. Aí tem mais páginas. Eu trouxe aqui esse pequeno comentário de Miari e
Huygens, que está no livro do Cosson, que eles afirmam que a literariedade é um produto decorrente do modo de ler que envolve 3 aspectos: variações estilísticas, desfamiliarização e transformação de um conceito ou sentimento convencional, corroborando o papel fundamental do leitor. Então, isso vai ao encontro daquilo que a Diana já falou sobre a participação do leitor como coautor, porque a partir do momento que ele está diante de uma obra que requer, que exige, né, a participação dele, ele vai passar por esses sentimentos de novidade, né, de desafio, que é ler um texto que não está pronto, que ele tem que participar. Para encerrar, que eu já vi aqui que acabou meu tempo, os livros de Piqueira são livros-objeto, com forte apelo de livro de artista, a estética narrativa em dimensões equivalentes. Com a subversão da estrutura tradicional do livro, o leitor tem experiências que extrapolam as 3 instâncias, a gráfica, a lúdica e a literária. A leitura é desafiadora o tempo todo, provocando o jovem leitor. E aí eu estou aqui tentando responder aquela pergunta da Diana: o que faz esses livros, com que esses livros sejam atraentes para o jovem leitor, né? Então, eu acho que essa leitura desafiadora, essa provocação que o livro faz para que o jovem, o leitor, não só o jovem, mas todos os leitores, por isso eu botei jovem entre parênteses, para que todos eles sejam provocados a participar da construção do livro, é um grande atrativo. A questão dos gêneros textuais variados também é um atrativo para o leitor ou para o jovem leitor, porque você está lendo um livro que varia o tempo inteiro, com vários textos, né? E a construção de sentido com ampla dimensão, porque a cada momento, a cada nova leitura, a cada mudança dentro do próprio livro, existe essa possibilidade de novos sentidos serem construídos nas novas camadas de leitura. É isso, muito obrigada. Agradeço aí a atenção de vocês. Obrigada, Diana. Nós é que agradecemos, Carmen, por essa leitura, né, do Piqueira, que a gente sabe o quanto é instigante, nós duas gostamos muito da obra dele, e eu queria também convidar a todos que estão aqui conosco, se houver qualquer pergunta, alguma colocação que vocês queiram fazer, por favor, podem colocar aí a pergunta no chat, que daqui a pouquinho nós vamos abrir para perguntas e outras possíveis colocações. Carmen, muito obrigada. E agora, para dar continuidade, eu gostaria de chamar a Luara, né, Luara Almeida, que também é pesquisadora do grupo e que vai trazer, como sempre, também uma obra muito instigante e diferente. E a apresentação dela se intitula Uma análise não autorizada de Lemony Snicket, ironias, transgressões e intrusões nas narrativas para jovens. Então, Lu, muito obrigada também pela presença e eu passo a palavra a você. Obrigada, Diana. É muito bom estar aqui mais um ano aqui na nossa jornada desse grupo que eu tanto amo. E, bom, eu sou a Luara Almeida, eu sou doutoranda, né, no programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo. E como a Diana já apresentou, a minha apresentação se intitula Uma análise não autorizada de Lemony Snicket, ironia, transgressões e intrusões nas narrativas para jovens. E essa brincadeira do não autorizada eu vou explicar um pouquinho lá mais para frente e vocês vão entender. Então, vamos lá. Então, quem é Lemony Snicket, né? Lemony Snicket é escritor e fotógrafo atribulado e problemático, falsamente acusado de vários crimes e continuamente caçado pela polícia e por seus inimigos, a organização secreta CSC. Devido à rede mundial de conspiração que o cerca, Lemony Snicket frequentemente se comunica com o público geral através do seu representante, Daniel Handler. Na verdade, Lemony Snicket é o pseudônimo, né, desse autor americano, Daniel Handler, nascido em 1970, que quase que ganhou tanta força, né, que a gente quase conhece mais Lemony Snicket do que o Daniel Handler. E aí tem sempre essa brincadeira de quem é Lemony Snicket, quem é essa personalidade, qual é o seu rosto, onde ele vive.
Então, eu aproveitei e coloquei aqui na minha apresentação todas as fotos encontradas de Lemony Snicket em toda aí a sua vida na internet, em sites, tem sempre essa brincadeira desse mistério, né, que é Lemony Snicket. E aí uma frase dele é: todos os segredos do mundo estão contidos nos livros. Leia, né, por sua própria conta e risco. Então, ele já fisga, assim, o leitor por essa brincadeira de que tem aí alguma coisa nesses livros que as pessoas querem ler, né? Que ele vai apresentar para a gente. Bom, Lemony Snicket, então, ele é autor, narrador, né, da série Desventuras em Série, que tem 13 livros, né? Elas são vendidas separadamente, também tem um box que vende os 13 livros juntos. E então ele investiga ali e reconta a história dos irmãos órfãos Baudelaire. Então, o livro... Deixa eu voltar aqui. Ele vendeu mais de 60 milhões de cópias, né, no mundo todo. Foi também produzido um filme a partir da história das Desventuras em Série, em 2004, e uma série da Netflix também, né, que foi de 2017 a 2019. Então, a gente já vê aí que é um grande sucesso do Lemony Snicket, essa série, né, a Desventuras em Série. A gente tem também a autobiografia não autorizada, que é aí a inspiração, né, do título da minha comunicação. E então o Lemony Snicket, ele é o coautor dessa autobiografia fictícia, que a gente vai olhar um pouquinho mais para ela daqui a pouquinho. Também é autor dessa coleção, Só Perguntas Erradas, que tem esses 4 livros, né, com só perguntas erradas, e um último chamado 13 Incidentes Suspeitos, que ele foi lançado para promover o livro O Fim, que é o último livro da série Desventuras em Série. E aí, nesses livros, a gente vai encontrando mais informações sobre as aventuras do Snicket. Então, é como se fossem spin-offs ali da Desventuras em Série, tanto autobiografia não autorizada, como Só Perguntas Erradas. O Lemony Snicket tem também outras obras mais voltadas para o público infantil, né, que não tem uma ligação direta com a vida do Lemony Snicket, que está relacionado com os irmãos Baudelaire, mas que também são bastante interessantes, tem as mesmas características de linguagem do Lemony Snicket e das outras obras, mas aqui, né, em um outro universo, para quem gosta dessa narrativa desse autor. Mas voltando para o Desventuras em Série, o Lemony Snicket, nessa coleção, ele assume esse papel, então, desse autor-narrador, para pesquisar e documentar a história dos órfãos Baudelaire. Então, ele rastreia os movimentos e coleta evidências por motivos pessoais e legais, segundo ele mesmo, contando de forma irreverente e irônica as tragédias das crianças. Então, de fato, são tragédias, de fato, são desventuras, né? Não está diminuindo nem um pouco aí o que elas vivem, porque de fato são desventuras em série, elas passam por poucas e boas, assim, em toda a situação vivida. E no fim de cada livro, né, tem uma carta ao editor que explica para esse editor, né, que o Lemony Snicket explica para esse editor como ele deve receber aquele manuscrito do próximo livro que ele vai lançar. Então, né, também a gente na 4ª capa encontra uma carta ao leitor, que sempre sugere que o leitor leia outra coisa mais alegre. Então, eu vou ler uns trechinhos para vocês, mas só para vocês já irem entendendo também essa brincadeira com o leitor, como a apresentação da Diana, como a apresentação da Carmen, né, de que tem essa relação direta com esse leitor. E com o Lemony Snicket entendendo aquele livro enquanto algo que ele de fato escreveu e publicou. Então tem a carta ao editor, tem a carta ao leitor, nomeando quase que as etapas de produção do livro, né? Então é bastante interessante como ele rompe com essas barreiras. Então, esse aqui é o início do Mau Começo, que é o primeiro livro da série. Essa é a primeira página do livro. Se vocês se interessam por histórias com final feliz, é melhor ler algum outro livro. Vou avisando, porque este é um livro que não tem de jeito nenhum um final feliz, como também não tem de jeito nenhum um começo feliz, e em que os acontecimentos felizes no miolo da história são pouquíssimos. Isso porque momentos felizes não são o que mais encontramos na vida dos 3 jovens Baudelaire, cuja história está aqui contada. Violet, Klaus e Sunny Baudelaire eram crianças inteligentes, encantadoras
desembaraçadas, com feições bonitas, mas com uma falta de sorte fora do comum, que atraía toda espécie de infortúnio, sofrimento e desespero. Lamento ter que dizer isso a vocês, mas o enredo é assim, fazer o quê? Então, né, a gente já tem essa brincadeira irônica do Lemony Snicket enquanto um narrador, e falando já logo de cara que se você quer uma história feliz, vai ler outra coisa, não tem nem problema, fecha esse livro e vai ler outro livro, outra história. Aqui tem a quarta capa do Fim, que é o último livro, né? É o 13º livro, então, em que ele se direciona, né, para o leitor, para a gente. Então ele diz assim: caro leitor, você provavelmente está olhando para a quarta capa deste livro, ou para o fim de O Fim. O fim de O Fim é o melhor lugar para se começar o fim. Porque se você ler o fim desde o começo do começo de O Fim até o fim do fim de O Fim, vai chegar ao fim do fim e de suas esperanças. Este livro é o último de uma longa série de desventuras. E, ainda que tenha enfrentado corajosamente os 12 volumes anteriores, você não irá aguentar tanta desgraça como uma tempestade brava, uma bebida suspeita, um bando de ovelhas selvagens, uma gaiola de passarinho gigante e ornamentada e um segredo de fato assustador sobre os pais dos Baudelaire. A minha mais solene ocupação tem sido investigar e narrar a história dos órfãos Baudelaire, e finalmente cheguei ao fim. Você provavelmente se dedica a outra coisa na vida, então sugiro que largue este livro imediatamente, para que o fim não acabe com você. Com todo respeito, Lemony Snicket. Então aqui a gente já vê até essa questão da quase que mostrando uma ordem de leitura de quando você pega um livro. Então você olha a capa, você vai virar para ler a quarta capa, né, para entender do que se trata aquele livro, porque ele apresenta, né? Se você está olhando para a quarta capa, né, você vai começar a ler o fim. Então ele tem essa brincadeira até da ordem de leitura pressuposta, né, de que o leitor vai fazer. Então tem essa brincadeira até da linguagem também, né, esse o fim do fim do fim, que é o começo do fim, tem toda essa brincadeira que vai criando essa ironia característica do Lemony Snicket. E a carta ao editor também, que do fim, né, desse último livro dele. Então, para meu gentil editor, o fim de O Fim pode ser encontrado no fim de O Fim. Respeitosamente, Lemony Snicket. Então, de novo, a ironia muito presente em tudo que ele escreve, né? Então, aqui a gente começa a entrar nas estratégias de linguagem desse autor. A narração de Snicket é bastante irônica e subversiva, como a gente já viu aqui alguns exemplos, com ênfase em um humor bastante sombrio, porque ele vai tratando das tragédias dos irmãos Baudelaire de uma forma assim que tem um humor, tem uma brincadeira, mas são acontecimentos super trágicos, né? É uma narrativa metaficcional, ou seja, autoconsciente e com características pós-modernas. E o Snicket explica frequentemente algumas palavras ali que ele acha um pouco mais difícil, um pouco mais complexa, né? De forma a simplificar, e aqui de novo, de uma forma muito irônica, para os próprios leitores, né? E ele sempre usa essa frase, né? Tal palavra, uma palavra que aqui significa tal coisa. Então, um exemplo aqui, ele descreve um bonde um tanto precário, uma palavra que aqui significa inseguro. Então, ele vai brincando e, às vezes, a palavra que ele usa para explicar uma determinada palavra é até mais complexa. Então, assim, parece que ele está fazendo isso para simplificar uma coisa, mas, na verdade, ele está criando essas camadas de ironia na leitura, né, que deixa essa leitura subversiva e irônica. E o narrador também, né, se desvia sempre da história que ele está contando dos irmãos Baudelaire para trazer a sua própria opinião sobre aquilo que está acontecendo, ou também detalhes, e por vezes absurdos, uns detalhes que ninguém acreditaria sobre a sua própria vida pessoal, que acaba virando quase que um quebra-cabeça de quem é esse Lemony Snicket, porque ele vai soltando algumas coisas em cada livro, a gente vai descobrindo mais coisas em outras obras, então vira quase que um quebra-cabeça que o leitor tem que descobrir quem de fato é esse Lemony Snicket. Cada livro de Desventuras em Série também tem uma dedicatória para Beatrice,
que no começo a gente não sabe quem é Beatrice, a gente só entende que ele é o grande amor da vida do Lemony Snicket, mas no fim a gente descobre então que ela é mãe dos irmãos Baudelaire. Então a gente entende aí a ligação entre o Snicket e os Baudelaire, de quem ele está contando essa história. Mas a Beatrice, ela morreu em um incêndio, e a gente vai descobrindo sempre essa forma irônica e absurda de Snicket contar isso, por essas dedicatórias. Então eu trouxe algumas para ler para vocês. Então, para Beatrice, querida, adorada, morta. Para Beatrice, meu amor por você viverá para sempre. Você não teve a mesma sorte. Para Beatrice, ninguém conseguiu extinguir o fogo do meu amor, nem o da sua casa. Para Beatrice, você estará sempre no meu coração, na minha memória e no seu túmulo. Então tem essa brincadeira de que é uma tragédia, de que essa mulher morreu, é o amor da vida dele, é a mãe dos irmãos Baudelaire, ela morreu em um incêndio na própria casa, mas ele traz isso de uma maneira bastante irônica, e é um incêndio que também tem todo um mistério que envolve ele, né? Então, a gente já começa a perceber esse romper de fronteiras entre a ficção e a realidade, porque o Lemony é um autor fictício e é o narrador também dessa história, é apaixonado por Beatrice, que ele dedica esses livros, então parece uma coisa que está aí na realidade, mas que, na verdade, ela faz parte da ficção, porque essa pessoa faz parte, né? É da família dos irmãos Baudelaire, de quem ele está contando a história. Então, a gente está sempre aí brincando entre ficção e realidade. E aí aqui eu vou falar sobre metaficção, uma palavra que aqui significa uma ficção autoconsciente. E aí tem sempre esse debate, muitos estudiosos pesquisam e já se debruçaram sobre o tema da metaficção e da pós-modernidade, né? O Lewis, por exemplo, identifica alguns conceitos que caracterizam o mundo pós-moderno: a indeterminação, a fragmentação, a descanonização, a ironia, o hibridismo, a performance e a participação, né, desse leitor naquela obra. Então, a gente percebe que todas essas características estão presentes ali, né, nessa obra, em obras metaficcionais, né? E é uma coisa que também faz muito sentido e é uma linha que eu gosto muito de pensar, que é exatamente essa ideia de que o jovem está nesse lugar também, né? Esse lugar de indeterminação, de fragmentação, de descanonização, ironia, hibridismo, né? É quase que esse mundo pós-moderno a gente pode olhar e identificar o jovem também, né? Então, a metaficcionalidade é um recurso de linguagem que engloba essas características, né, pós-modernas. A pós-modernidade, ela indica um tempo específico, e a metaficção, ela é atemporal, com essa ideia de paródia, de intertextualidade e de polifonia. A metaficção, então, acaba sendo um recurso, né, que tem essas características pós-modernas. E aí, aqui um resumo dessas características, né? A metaficção, ela borra as distinções entre cultura popular e alta cultura, as categorias de gênero literários tradicionais e as fronteiras entre autor, narrador e leitor. A gente percebe isso nas obras do Lemony Snicket, né? Então, essa fronteira entre autor, narrador, entre cultura popular e alta cultura. Então, ele brinca muito com os gêneros ali, o que ele está narrando. Subverter as tradições e convenções literárias e minar a distinção tradicional entre a ficção e o mundo real exterior. De novo, né, já falamos, já apresentamos sobre isso, essa distinção tradicional. A gente, inclusive, essa persona, esse pseudônimo, né, Lemony Snicket, já ganhou uma força, quase que já é uma pessoa, uma persona ali, né, que sobrepõe até o Daniel Handler, que é a pessoa por trás de Lemony Snicket. Explicitar a intertextualidade, muitas vezes assumindo a forma de pastiche, uma mistura irônica e em camadas de textos de muitas fontes. Também a gente percebe essa ideia de pastiche e de intertextualidade nas obras de Lemony Snicket. Por exemplo, tem um personagem que o nome dele é Poe, e aí tem a ver com Edgar Allan Poe. Então, tem várias outras relações entre esse texto e outros textos literários, né? Multiplicar os significados de modo que existam múltiplos caminhos através da narrativa, um alto grau de ambiguidade e não resolução de finais abertos. Então, a obra é toda ambígua, né? Convidar o leitor à ludicidade, permitir que leiam o texto enquanto um playground semiótico, que a gente vai juntando as peças.
a autorreferencialidade, chamando a atenção para o próprio texto e livro enquanto artefatos e linguagens e não como um mundo secundário. E a gente vai ver isso muito em Autobiografia Não Autorizada, que é um dossiê com fotografias, entrevistas e evidências sobre a vida ficcional, talvez, de Lemony Snicket e outros personagens, né, do CSC, a Beatriz e outros, entre tantos aí desse universo, né. Ele é interessante porque essa obra aqui, ele tem uma capa, uma sobrecapa, na verdade, né, que ela é reversível. Então, a gente tem isso aqui, e quando a gente vira, a gente tem uma outra, né, sobrecapa, que acompanha toda a identidade visual das obras das Desventuras em Série, e essa obra é intitulada As Crianças Mais Sortudas do Mundo, A Pândega do Pônei. Então, é uma brincadeira aí para você que está lendo esse livro, esconder esse livro para que essas pessoas que perseguem o Lemony Snicket não perceber que você está lendo essa biografia. Então, como ele fala, né, um livro mais seguro para ter em mãos, por isso essa ideia da capa reversível. Os títulos dos capítulos são rabiscados pelo Lemony Snicket, que reescreve no próprio livro títulos melhores, né, e editando aí as informações ao longo de toda a obra. Então, aqui a gente tem algumas imagens que dá para ver, né, esse texto mais manuscrito, que foi o Lemony Snicket que fez. E o fim também, que a gente vê uma página queimada, que tem tudo a ver com o incêndio, com esse grupo CSC que incendeia lugares, e então tem toda essa relação que, se você está acompanhando toda essa obra desde o início, vai chegar aí e entender todas as referências. Esse livro é um livro, né, para essa faixa etária, esse middle grade, né, que é conhecido, né, do middle grade, que é mais ou menos ali entre os 8 e 12 anos, que são esses leitores que estão saindo da infância e começando a entender assim enquanto indivíduos. É um conteúdo que normalmente, né, traz aventuras, mistérios, cotidiano ou rotina, e aqui a gente junta tudo isso de uma forma absurda, né, irônica e absurda, e com projetos gráficos interessantes para os leitores, com bastante ilustração e outros elementos, né, mesmo que sejam esses elementos que o leitor vai construindo aos poucos. E, enfim, aqui a minha conclusão. Lemony Snicket é um pseudônimo que ganhou força própria enquanto personagem narrador, com uma vida recheada de mistérios. Suas obras trazem características metaficcionais bastante marcadas, tais como o teor irônico da sua narração, as transgressões da narrativa tradicional para jovens e as intrusões na história e na materialidade das próprias obras, né? Por tudo isso, Lemony Snicket é um fenômeno entre os jovens desde o início do século. É isso, gente. Muito obrigada. E seguimos com as próximas apresentações. Muito obrigada, Lu. De fato, uma obra muito também instigante. Eu acho que essa questão da materialidade, da questão da metaficção perpassa, né, tanto a minha, quanto a sua, quanto a apresentação da Carmen. E para dar continuidade ao que seria, então, essa obra interessante ao jovem leitor, eu convido agora a Luísa Seton, que também é pesquisadora do grupo, e a apresentação da Luísa hoje se intitula Possibilidades Narrativas e Poéticas entre Texto e Imagem no livro Grão de Arroz, de Aline Abreu. Então, Lu, muito obrigada também pela sua participação e eu passo a palavra a você. Obrigada, Diana. Muito feliz também, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui nessa segunda jornada, pesquisando, né, pensando as possibilidades narrativas para a literatura juvenil. Eu sou mestre aqui pelo programa e pesquiso o livro Imagem, e então sempre fico pensando a questão da imagem, né, também quando estou pensando a literatura juvenil. E aí trouxe especificamente, né, hoje a obra Grão de Arroz, da Aline Abreu, e pode passar, Paulo, por favor. Antes de começar, queria trazer um pouquinho sobre as obras que a Aline já publicou. A Aline é uma autora, uma ilustradora e também uma pesquisadora com algumas obras, né, já publicadas. Eu trouxe aqui algumas
delas. Fui dividindo por editoras, então essas duas primeiras aqui pela Companhia das Letrinhas, mais voltadas para o público infantil. Então, achou e está chegando. Aí, pela editora Jujuba, no próximo, tem Alguém em Casa e o Quase Ninguém Viu. É difícil a gente ter noção dos tamanhos, né? Mas eu fui tentando trazer aí a proporção das capas, enfim, né? Para a gente ter um pouco de noção da materialidade. O Quase Ninguém Viu é um livro muito grande, com uma capa dura, enfim, tem um aspecto material bem importante. Pode passar. Tem o Mágica, né, Nina e Ludovico, Menina Amarrotada, também pela Jujuba, também esses dois mais voltados para a primeira infância. Pode passar. E aí esses dois, por outras duas editoras, pela Autêntica, pela Melhoramentos, o Cheirinho de Talco e Este Não É o Presente que Eu Pedi. E aí, falando mais sobre a Aline Abreu, eu fiz questão de colocar ela como pesquisadora também, porque ela, inclusive, defendeu uma dissertação de mestrado aqui também pelo programa, em 2013, faz um tempo já, que chama O Texto Potencial no Sistema Ecológico do Livro Ilustrado Infantil, Palavra, Imagem e Design. A Aline, ela também frequentemente está, né, em congressos, em eventos, falando, pensando sobre a potência, né, sobre as possibilidades mesmo narrativas e a relação entre o texto, a imagem e o livro, né, em confluência. Então, não é à toa que ela está pensando e produzindo coisas tão interessantes nesse sentido, como a gente vai ver mais para frente também. E em 2023, a Aline publicou, então super recente, né, esse livro que chama Sementes de Mamona, e aí é um livro já voltado para o público juvenil, é um livro maior, com bastante texto, com mais de 120 páginas, mas aí, então, já voltado para o público juvenil. O livro que a gente vai falar hoje, né, que eu vou falar hoje, que a gente vai, enfim, pensar juntos hoje, é O Grão de Arroz. Pode passar, Paulinha, por favor. E aí eu trouxe aqui a capa e a contracapa do livro. Ele foi publicado também em 2023, escrito, ilustrado e diagramado pela Aline Abreu. Né? Acho que é importante falar disso porque ele tem a questão da diagramação é importante nele também. Ele foi publicado pela editora Maralto e ele tem então 64 páginas. Como dá para ver aí pelas fotos, ele tem esse aspecto de muro, enfim, parecem tijolos, né? É uma ilustração assim densa já de início, e esse branco, né, no formato de uma casa, na capa, com o título Grão de Arroz. Falando um pouco mais da materialidade, no próximo slide, dá para ver também, eu tentei tirar uma foto, não sei se vocês conseguem ver, mas a questão da orelha do livro, que continua com essa ilustração, né, que parece a ideia do muro, de forma que com o livro aberto, você tem a ideia de uma casa também, né? Então, a ideia da casa, ela vai desde o início, né, desde de fora do livro, com o livro fechado ainda, se constituindo, né, se formando e, enfim, se fazendo ali presente na narrativa, inicialmente, ainda, né, somente na materialidade e nessa ilustração inicial da casa em branco. Pode passar, Paulinho. O livro, ele tem, ainda falando da materialidade, né, ele tem a página com uma gramatura alta, então ele lembra, né, o livro para a infância, em algum sentido, que suporta, né, uma impressão de tinta, com bastante tinta, né, o texto que aparece
em diversas páginas seguidas, né, ele tem uma ampla margem inferior e superior, então dá para ver que tem um trabalho pensado, um projeto gráfico, né? E em algumas páginas ele segue essa diagramação, mas também algumas páginas estão vazias, né, em branco, sem texto ou ilustração. Outras páginas não, né, não seguem nenhuma dessa diagramação, só aparecem 2 frases, uma coisa mais livre, ou ainda uma coisa mais louca ainda, né? Então, tem um trabalho mesmo da Aline também pensando no projeto gráfico, também quando ela está pensando no texto desse livro. Pode seguir, Paulinha. E aí, contando um pouquinho da história do livro, né? Betânia é a personagem principal do livro. Ela é uma menina jovem. Ela é filha do Beto ou do Roberto, né? Isso importa para a história. E da Francisca. Ela mora em uma vila. E nessa vila tem ruas vermelhas. Isso também é importante para a gente pensar depois, né? Ela tem tempo para observar o trabalho das formigas. Nessa casa tinha um jardim que cabia um balanço. E Betânia aprendeu com a mãe a olhar com os olhos de dentro. Mas a história conta do tempo em que a Betânia teve que se mudar dessa casa e ir para uma cidade. Ela foi estudar, saiu da sua casa, do aconchego do colo da mãe, foi para a casa de uma avó, uma casa que nunca teve cara de casa. Então, o livro fala muito dessa mudança de uma casa, né? Então, acho que tudo isso que a gente estava falando no início, né, dessa materialidade do livro, falar de casa, falar de muros, né, falar de espaços, tem a ver com a história mesmo, com o que vai se passar com a Betânia. E aí, pode passar, Paulinha. E aí é muito interessante como a Aline vai construindo isso, tanto pelo texto quanto pela imagem, né? Então, o livro começa com uma ilustração, com essa ilustração que eu trouxe, que tem, né, esses tons alaranjados e um pouco desse azul no céu. A gente retoma de novo essa ilustração da casa, mas dessa vez tem a menina dentro da casa, né? E aí esses tons laranjas, uma coisa assim, né, mais agradável de ver. E, de novo, né, chama atenção para esse formato da casa, porque ela vai aparecer de novo algumas vezes na história. Pode passar, Paulinha. E aí, é interessante também que o texto vai seguir, o livro vai seguindo, né? O texto é extremamente poético e é muito interessante ver como a Aline ela vai retomando, tanto no texto como nas imagens, palavras e referências, como se a gente fosse mesmo fazendo uma costura mesmo, entre o texto e a imagem, e retomando em um e no outro o que você acabou de ver em um, aí você lê na palavra, enfim, e você vai construindo na leitura dos dois mesmo os fragmentos dessa história. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, um elemento da questão da cor, né? A gente viu na imagem anterior que tinha esses tons alaranjados, e aí, logo no início, dá para ver que ela está falando, Francisca era diferente, carregava um olho dentro, escondido no vermelho, perto do coração. Anteriormente, ali na resenha, eu tinha também trazido a ideia de que as ruas, né, da vila eram vermelhas. Então, é isso, ela vai trazendo, tanto no texto quanto na imagem, elementos que vão se conversando e que vão construindo essa ideia. Pode passar, por favor. Que vão construindo essa ideia de que a vila, a casa, né, a mãe, esse quente, é tudo que ela vai representar nesse vermelho, nesses tons alaranjados, e que esse lugar da casa da avó, esse lugar do muro de pedra, esse lugar da dureza, da saudade, é onde ela vai trazer o azul, o cinza. Então, as cores já vão simbolizar também elementos dessa história e dessa passagem na vida dessa jovem. Pode passar, Paulinha. Aí aqui eu trouxe a imagem, uma imagem muito forte, que retoma, né, o quadriculado do muro, mas dessa vez com o cinza, e
de novo, a imagem da casa, dessa vez a casa, né, ficando ao longe, o laranja ficando ao longe, e aí essa mão, né, uma mão gigante que puxa a menina e que, enfim, tá nesses tons, retirando mesmo a menina da casa. Pode passar, Paulinha, mais uma, por favor. Essa é uma outra imagem que dá, né, essa mesma ideia, o cinza, o azulado, né, empurrando dessa vez a menina, e o laranja também ficando ao longe. Pode passar. Aqui eu trouxe 2 trechos em texto, para mostrar um pouco isso que eu estava falando da costura mesmo, né, das palavras com as imagens. Espera aí que eu vou só precisar beber uma água. Então, no trecho fala assim: Beta percebia palavras saltando da cara feia da avó e as sentia no corpo como pedradas. Ainda assim, ficou parada e recebeu uma a uma. Então, a questão da pedra, né? Ai, desculpa, gente. E aí, de novo. Beta crescia na idade enquanto seu corpo parecia encolher. Nunca mais caberia no colo de sua mãe. Já não havia colo. Lembrou-se das formigas no chão da casa na vila. E as formigas carregando pesos tantas vezes maiores que o próprio corpo. Seguiu se arrastando debaixo da tristeza. Pode passar, Paulinho. E aqui mais uma imagem fortíssima. De novo, né, o cinza, o azul. E aí, lá embaixo, a Betânia esmagadinha. De novo, retomando, né, a ideia da força da pedra que sai da avó. Então, é sempre essa costura entre o texto e a imagem. Pode passar. E aí, a ideia, né, um pouco, era continuar uma reflexão e que a gente começou já, né, sobre as possibilidades de pensar o livro-álbum juvenil, e as possibilidades mesmo, né, de narrativas entre texto e imagem, entre esse ir e vir entre as páginas. Ai, gente, desculpa, eu tô ficando sem voz. Enfim, e aí, de novo, de considerar, né, um livro-álbum juvenil, não só no sentido dessas possibilidades narrativas, mas também pelos temas que abordam, por ser uma personagem, né, juvenil, que passa por uma grande transformação, que passa por um grande momento, que chega na casa da avó de uma forma e que, enfim, sai transformada, mais velha, né? E não gosto muito de contar o final do livro, mas é importante para pensar também a questão da obra se adequar, né, ao público juvenil, também por isso. E é isso, como a Diana falou também, né, é um trabalho ainda de inconclusões, mas para pensar, para colocar aí mais um pontinho nessas reflexões sobre os livros-álbum juvenil e como que a gente pode pensar esses livros-álbum com mais texto. É isso, gente. Obrigada e desculpa que eu fiquei sem voz. Muito obrigada, Lu. E que interessante trazer essa perspectiva, né, do livro-álbum, porque muitas vezes esse tipo de livro está associado à infância, e aí a gente tem a possibilidade de ver como é um livro que ultrapassa também a questão das faixas etárias. Então, muito obrigada, Lu. E para a gente encerrar hoje o nosso primeiro bloco de apresentações, eu gostaria de convidar agora o Gil Salles. O Gil, que também é pesquisador do nosso grupo e que tem uma apresentação hoje intitulada Diversidade de Gêneros no livro Moletom, de Júlio Azevedo, narrativas juvenis escritas por jovens autores. Então, muito obrigada, Gil, pela sua presença. Passo a palavra a você.
Olá, boa noite a todas e todos. Obrigado, Diana. Como nossa líder aqui do grupo de pesquisa, é sempre uma honra poder estar, né, nos eventos do nosso programa e aqui apresentando, né, esse recorte juvenil. Então, como a Diana mencionou, né, esse trabalho tem o intuito de dialogar aqui um pouquinho com os livros juvenis e perceber neles, né, alguns traços fundamentais, importantes, para que essa pesquisa, para que a gente possa fomentar cada vez mais, né, livros com esse viés, pensando nos jovens, pensando aí na presença da literatura. Sou mestrando, né, no programa, como a Diana também mencionou, orientado pelo professor Fábio Roberto Lucas, e além disso também sou editor, então essa pesquisa me interessa muito também olhar através desse viés da edição, né, da literatura, e de como esse trabalho com a edição pode ser importante, né, fundamental para a manutenção dos leitores. A literatura juvenil tem essa força, né, como a gente tem visto aqui nas pesquisas das colegas que apresentaram, o quanto esses livros são significativos e importantes aí para essa formação e manutenção de leitores. Pode passar, Paulinha, por favor. Bom, e então a escolha, né, por tratar do Moletom, que é esse livro do Júlio Azevedo que a gente vai conhecer um pouco melhor, tem a ver com o meu recorte de pesquisa no mestrado, né? Eu pesquiso o PNLD literário, as formas como esse PNLD acaba entrando, né, na escola e proporcionando o contato de uma literatura que também está presente nos livros de mercado, como a gente chama, livros literários que estão presentes nas livrarias. O PNLD é esse programa do governo, do MEC, né, do governo federal, que propicia que alunos de escola pública também acessem a literatura. Né? Hoje em dia ele está configurado dessa forma, como dentro do programa maior, né, do Programa Nacional do Livro Didático, que é a sigla PNLD, mas ele já teve outras configurações, e esse programa é responsável pela compra de milhares, né, de milhões de exemplares e milhares de títulos de livros, centenas anualmente, mas até hoje milhares de livros já adquiridos. E por que esse livro me interessa em especial aqui? Ele é um dos livros que eu analiso na minha pesquisa, na minha dissertação, porque o Júlio é um autor muito jovem, né, um autor nascido em 1999, né, um autor que começou a escrever e publicar coisas diretamente na sua página no Facebook, quando o Facebook ainda era bastante utilizado, e essa interação do Júlio, né, do autor, com os seus seguidores, né, acabou nascendo esse livro intitulado Moletom. Moletom era o nome da página dele, e aí esse livro acabou virando esse romance, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, e que é bastante poético, né, e retrata muito da forma como o Júlio interage com o seu público. Pode passar, por favor. Esse é um livro, né, que o mais interessante dele, né, do ponto de vista formal, a forma como o Júlio resolveu apresentá-lo, é essa mistura de romance e HQ, com uma alternância de narrativa textual e imagética ao longo dos capítulos. Ele vai criando, com essa narrativa visual, obviamente se valendo também do textual, nos balões, nas falas dos personagens desenhados nos quadrinhos, mas essa narrativa visual que se estabelece vai criando ali com o leitor um certo estranhamento, de certa forma, porque o livro não é uma HQ necessariamente, mas ele se vale da linguagem da HQ nas ilustrações que ao longo do livro vão sendo usadas também para construir essa narrativa. Ele é narrado em primeira pessoa, traz um protagonista LGBTQ+, é um protagonista que está em processo de amadurecimento, de descobertas e aceitação. Ele é narrado em primeira pessoa pelo Pedro, né, por esse personagem, que se apaixona pelo Lucas, que é o atendente do café, que ele passa a frequentar depois que se muda para uma nova cidade. Então, na verdade, o Pedro está fugindo, né, de casa, ele não quer mais conviver com a família,
justamente porque ele está nesse processo de amadurecimento, descoberta e autoaceitação, por ter se descoberto, por ter entendido que é um adolescente gay, e ele faz essa jornada, digamos, de autodescoberta para tentar se reconectar consigo mesmo, e no meio do caminho encontra o Pedro. E como eu já disse, né, esse livro nasceu de uma página do Facebook onde o jovem autor tem milhares de seguidores e interagia com eles postando seus textos e desenhos. Interagia porque, como eu disse, o Facebook mudou bastante, né, a função atualmente, meio que substituído pelo Instagram atualmente, TikTok e outras redes que poderão surgir, mas o mais interessante é perceber essa conexão dos jovens e como eles se percebem e se expressam nas redes sociais, né, utilizam bastante. O Júlio é fruto, digamos, aí dessa tendência dos jovens a se colocarem na internet, nas redes sociais e falarem dos seus sentimentos, publicarem o que gostam de fazer. No caso do Júlio, as poesias e os desenhos que ele fazia fizeram ele ficar famoso aí na rede social, e daí termos um livro. Pode passar, por favor. Bom, como eu disse, né, a narrativa tem uma fuga de casa, a chegada a uma nova cidade, um modo poético de ver a vida e um boy meets boy para ninguém botar defeito. O livro tem essa pegada que a gente poderia dizer de modo até quase pejorativo, romântico, justamente para que esse jovem leitor, né, interessado aí nessa literatura que o Júlio faz, também se conecte, né? A gente tem percebido nos últimos anos, nos últimos 10 anos especialmente, aí pensando em mercado, né, a presença de livros com a temática LGBTQIA+, cada vez mais forte, né? As listas de críticas, por exemplo, de jornais como The New York Times, e mesmo aqui no Brasil, a revista Veja e outras, a gente tem percebido a presença de narrativas juvenis com essa temática LGBTQIA+, justamente porque eram livros que eram um tanto renegados anteriormente, não eram tão frequentes, eram livros, de certa forma, censurados, e hoje em dia a gente percebe uma maior aderência, uma maior participação desses livros entre os mais vendidos. Esses livros acabam virando séries, acabam virando filmes, né? Heartstopper é uma dos fenômenos aí mais recentes que virou série da Netflix. E a gente percebe esse movimento de modo geral no mercado de livros globalmente e no Brasil também. O grande, digamos que existe até um certo pioneirismo aqui do Júlio, né, por ter publicado esse livro em 2017, já faz um tempo considerável, e, enfim, é um livro que traz aí uma história de amor romântica, uma história de uma adolescente se descobrindo e se aceitando, e esse lugar aí do romance que é tão festejado, né? Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui um trechinho da escrita do Júlio para a gente também conhecer, né? De que forma sensível e poética ele vai se colocando aqui como esse personagem, o narrador, que é o Pedro. Acordei engasgado com todas as borboletas que se reviravam em meu estômago. Não é nada demais, não é nada demais, não é nada demais. Eu repeti essa frase incessantemente, como uma espécie de mantra pessoal. Ao terminar de me arrumar e colocar o notebook dentro da mochila, minha tia veio avisar que a Amanda já estava na porta, me esperando para sairmos, o que não me deu tempo nem para ter um pequeno surto de nervosismo antes de me encontrar com o Lucas. Ele está nesse começo de história ainda se aproximando do Lucas, né, e obviamente nesse momento já aconteceu ali o estado de interesse mútuo, ambos estão cultivando essa paixão ali, que ainda é platônica, mas eles já perceberam que há esse interesse. Pode passar, por favor. Um pouco mais à frente, bem mais à frente, né, tem um mergulho bem forte aí nas questões que o Pedro e o Lucas também enfrentam, né, justamente pela questão do preconceito, né, o bullying, a violência, que a gente vai falar um pouquinho mais. E aí ele traz um pouco dessa... num tom um pouco mais carregado, né, de sentimentos, que é esse aqui que eu trouxe também, esse recorte. Eu não seria covarde de negar a mim mesmo o que existia lá no fundo do meu coração. Aceitei o seu abraço porque entendia mais do que ninguém como era viver reprimindo os sentimentos, como era viver reprimindo a si mesmo.
Apesar dele ter me devastado, eu sabia que ninguém era forte o tempo todo e chorei por lembrar como o mundo é injusto. E se ele quisesse, eu estaria disposto a reerguer tudo de volta, pilar por pilar. Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui para a gente pensar falando em materialidade, né, que é bastante importante também neste livro, que o projeto gráfico faz um trabalho bem interessante, trazendo as histórias, como eu disse, né, as ilustrações do Júlio que se assemelham um pouquinho ao universo das HQs, e usando o preto e branco, né, que a gente percebe essa oposição aqui com muita força na narrativa, meio que ajudando a criar ali um cenário meio que dos sentimentos do Pedro inicialmente, que é o primeiro narrador, digamos, e do Lucas também, de certa forma, que apesar de parecer muito forte, também é um personagem que tem lá seus conflitos, as suas inseguranças, e passou por um processo de aceitação e de sair do armário bastante forte também. Vou mostrar aqui rapidinho. Pode passar para a próxima, por favor? Mas como vocês estão vendo aí, ó, essa primeira página é logo na abertura, né? Esse é o que o Júlio chamou de prólogo, né? Então, o livro o tempo todo vai trazendo um pouquinho dessa conexão com as histórias em quadrinhos, como eu disse, né? E de uma forma muito bonita, muito delicada, poética, com vários recursos aqui literários que fazem o texto se assemelhar especialmente as partes da imagem, se assemelhar a uma poesia. Obviamente que o tratamento aqui gráfico que o livro recebeu contribui muito para essa conexão dos leitores. Ler o livro num formato digital, num tablet, com um formato e-book, com certeza coloca o leitor em contato com essa literatura de modo também bastante intenso, mas a sensação do papel e de ver, do passar de páginas e de ter essa construção da narrativa do jeito que é apresentado no livro impresso é muito significativo, tem impactos maiores. No projeto também tem se assemelha aí, por exemplo, balões, né? Ele vai misturando essa imagem que está aqui do lado, misturando alguns recursos visuais para deixar a conversa, por exemplo, uma conversa de WhatsApp, né, de mensagens de texto aqui, mais dinâmica. Pode passar, por favor. Bom, a grande questão aqui do livro que me interessa muito e que é uma dos pontos que eu abordo é trazer essa questão da intertextualidade e intergêneros, né, que poderia ser uma classificação possível aqui para esse livro, ou da heterogeneidade tipológica. O Marcuski, né, que é um grande pesquisador, aí, uma grande referência na questão da tipologia textual e na questão dos gêneros textuais, explica um pouquinho dessas diferenças entre intertextualidade e intergêneros e heterogeneidade tipológica. Aqui nesse livro a gente tem um pouquinho, dá para dizer que tem um pouquinho das duas coisas, né? O livro é um romance juvenil, ele tem uma característica, digamos, clássica, né, do romance juvenil, mas ao mesmo tempo ele apresenta esse traço aí, essa ilustração que é também uma história em quadrinhos, né? A gente tem uma sequência bem interessante aí que vai se revezando e propõe, né, faz com que essa característica do livro se torne muito forte e se conecta com o leitor, né? Então, a partir desse ponto de vista dos gêneros, né, que o Marcuski e outros autores abordam, a gente percebe essa mixagem, né? Essa nova forma de propor aí uma narrativa, se assemelha até a alguns livros conhecidos, né? A Invenção de Hugo Cabret, por exemplo, do Brian Selznick, é uma das referências aí de livros que fazem esse tipo de brincadeira, de mistura aí dos gêneros mais imagéticos, que utilizam mais o visual, e os gêneros mais textuais. Pode passar, por favor. Bom, então, em suma, né, os gêneros presentes aqui, possíveis de detectar dentro desse livro do Júlio Azevedo, Pedro é o narrador, são romance juvenil, o livro ilustrado e a HQ. E aqui eu trouxe esse recorte do Marcuski também para lembrar que os gêneros textuais não se caracterizam como formas estruturais estáticas e definidas de uma vez por todas. Bakhtin, né, que é a grande referência da
da questão do gênero textual, dizia que os gêneros eram tipos relativamente estáveis, de enunciados elaborados pelas mais diversas esferas da atividade humana. São muito mais famílias de textos com uma série de semelhanças. Eles são eventos linguísticos, mas não se definem por características linguísticas. Caracterizam-se, como já dissemos, enquanto atividades sociodiscursivas. Então, aqui é um pouquinho dessa ideia de que um livro juvenil tem a capacidade, a possibilidade de trazer diferentes gêneros e fazer com que o leitor, de alguma forma, se envolva mais ainda do que se fôssemos pensar apenas num romance clássico, né, escrito com um texto comum. Pode passar, por favor. Bom, aqui eu trouxe um resuminho básico de quais são esses temperos que o jovem gosta bastante num livro, né? Então, personagens como Pedro e Lucas, dois jovens lidando com a aceitação da própria sexualidade, descobrindo o primeiro amor, um cenário, né, uma cidade nova, uma casa nova, um lugar diferente, um enredo, né, a história que tem um primeiro amor entre dois jovens, um que está fugindo da casa dos pais e o outro que está buscando se assumir e se aceitar, conflito, né, o ficar ou não ficar com seu novo amor, seguir a vida e os planos do futuro, não vou dar spoiler aqui, acho que é legal vocês saberem lendo o livro, o tipo de narrador que tem essa alternância, né, narrado em primeira pessoa, mas com alternância de vozes, com foco principal no personagem Pedro, que é o primeiro que aparece. O tema, né, experimentar a vida, arriscar-se, aceitar-se, colocar-se como protagonista da própria história, são coisas que trazem, despertam muito a atenção do jovem leitor. O estilo, poético, sensível, afetuoso. Os personagens são cativantes e a habilidade do autor Júlio Azevedo em encantar leitores é nítida, justamente por usar esses recursos também, né, da ilustração e do texto. Mesclando linguagem de HQ com texto corrido, né, tem um apelo visual muito forte, e aí atrai graças ao projeto gráfico, que é todo em preto e branco, como eu mencionei. Pode passar, por favor. E aí, desse recorte do PNLD, que é a minha pesquisa, né, ele foi aprovado no PNLD 2021, eu trouxe uma consideração aqui do material feito para o professor, né, que aí é o mediador de leitura, que vai trabalhar esse livro em sala de aula, que é um dos aspectos que eu também abordo, né, na minha pesquisa, e aqui é interessante como eles, né, trazem essa análise a partir do que o livro pode provocar, né, nos leitores de uma escola pública, que serão os jovens primordialmente atingidos aí pela política pública do PNLD, justamente porque esse livro está na escola, né? Então, aqui um pouquinho da biografia do Júlio, né, destacando essa questão dele ser ativista, né, LGBTQIA+, Azevedo se destaca pelo seu ativismo e protagonismo nas causas sociais e LGBTQIA+. Trata-se de uma obra que fala diretamente à causa do protagonismo juvenil, e aí, pensando no que o PNLD pede, né, que as editoras classifiquem esses livros em categorias e temas, dialogando com os jovens que desejam, de certa forma, deixar no mundo sua marca autêntica e livre. Afinal, a liberdade da escolha de valores é uma das características essenciais da formação do indivíduo que pensa sua trajetória, tendo em vista a inserção na sociedade. Moletom é um livro que dá uma abertura para os jovens do ensino médio pensarem a respeito de sua individualidade imersa na coletividade, projetando os seus sonhos e suas conquistas a partir de valores solidários, humanos e livres de preconceitos. Pode passar, por favor. E aqui um resuminho, né, dessa nossa análise, que eu trouxe também a partir desse recorte da pesquisa, né? Neste livro, timidez excessiva e dificuldades de autoaceitação e relativa incapacidade de lidar com as exigências do mundo dão o tom à personalidade do personagem principal, Pedro. O grande trunfo do autor, ao nos apresentar Pedro no livro, é iniciar por uma sensível narrativa em quadrinhos, que é o prólogo da obra. Ao longo do livro, a narrativa vai sendo permeada por sequências visuais em quadrinhos, sempre em preto e branco, que não são meros elementos decorativos, mas contribuem decisivamente para o desenrolar da história. Texto visual e texto verbal se entrelaçam propositalmente, criando uma linguagem interessante e instigante, especialmente para jovens leitores. Pode passar, por favor. E eu queria destacar essa questão dos temas fraturantes, que também é um dos aspectos que eu trago na pesquisa, né? Todos esses aqui são temas possíveis encontrados dentro deste livro Moletom do Júlio Azevedo, e eles são temas realmente
sensíveis, tabus, são tratados de forma um tanto censurada, digamos assim, e por isso são chamados de temas fraturantes, né? E pode passar, por favor, para a próxima, para explicar já o... aqui eu trouxe um trechinho, né, da Ana Margarida Ramos e da professora Diana Navas, que está aqui com a gente, sobre os temas fraturantes e sobre a importância, né, a relevância desses temas nas narrativas juvenis. As narrativas tratam temas fraturantes no âmbito político, social, racial, ecológico, sexista, abordando questões das quais, durante muitos anos, os jovens foram poupados. Ainda nessa linha, podemos identificar o revisitar de temas como nazismo, a guerra, as ditaduras, etc. Parece ser a corrente realista mais frequente nas literaturas contemporâneas portuguesa e brasileira. E aqui, só contextualizando, a professora Ana Margarida Ramos é portuguesa, faz essa pesquisa na literatura juvenil dos temas fraturantes a partir da sua visão em Portugal, e também tem esse trabalho em conjunto com a professora Diana Navas, né, investigando aí os dois lados, né, os dois países e as suas literaturas. O que torna compreensível ao considerarmos que os jovens estão cada vez mais expostos à informação e que a literatura não os pode deixar alienados em relação ao contexto em que estão inseridos. É válido observar que a abordagem de tais temas de forma realista não tem o propósito de influenciar negativamente o jovem. Pelo contrário, sem tratar os assuntos de modo moralista, tais narrativas incitam-no a pensar e a reagir, a interessar-se pela aquisição de novos conhecimentos e a compreender como o mundo funciona, estimulando uma cidadania ativa e participativa. Pode passar, por favor. É bastante significativo, né, que a gente tenha que falar falar de sentimentos, por mais que sejam entre duas pessoas do mesmo sexo, dois meninos que se apaixonam, seja um tema fraturante, né? Ainda é, infelizmente, um tema tabu, justamente porque as questões de sexualidade, de gênero, de orientação sexual são tratadas dessa forma na sociedade. Então, eu quis trazer um pouquinho aqui desse recorte, porque essa abordagem e essa presença, né, de livros com essa temática no PNLD são bastante impactantes e bastante importantes para a construção aí de uma cidadania, de uma reflexão a partir da literatura. Então, as considerações finais aqui do livro são essas. Pode voltar, por favor? Só vou ler rapidinho aqui as considerações, né? A jornada do protagonista em busca de espaço de autoconhecimento expõe suas inseguranças e medos, ao mesmo tempo em que exibe um personagem talentoso, criativo e inquieto. A mistura de gêneros dialoga com a multiplicidade a que os jovens estão expostos socialmente. E títulos com essas temáticas se conectam com discussões contemporâneas sobre representatividade, uma palavra muito importante, e ajudam a tratar dos temas fraturantes por meio da literatura. Esse aqui, ao lado, a ilustração, é um cartaz de divulgação da editora Globo, né, que lançou o livro, e é um pouquinho da característica do Júlio, né, da forma como ele se expressa nas redes sociais, e que deu o tom aí totalmente ao livro, né, no projeto gráfico, como eu mostrei para vocês. E é isso. Aqui na próxima tela tem as nossas referências, né, principais. Pode passar, por favor. Né, o Marcuski, a professora Diana e a professora Ana Margarida Ramos, alguns dos materiais que eu uso para pesquisa aqui do PNLD, né, e também o material do professor aqui, que foi elaborado pela editora para as referências do professor. E acho que é isso. Gil, muito obrigada também pela sua fala, trazendo agora essa perspectiva para a discussão da própria temática, além dessa arquitetura narrativa. E eu queria, então, fechar aqui agradecendo a todos e todas que estiveram aqui conosco nessa noite de hoje, lembrando que essa discussão, ela permanece amanhã, terça-feira, e também na quarta-feira. Nós vamos continuar discutindo quais seriam essas possíveis marcas, características dessa literatura que tem o potencial de atrair o jovem leitor. Pelas apresentações que nós tivemos aqui hoje, é possível perceber que a mescla de diferentes linguagens, o uso do projeto gráfico também como componente narrativa, a presença das ilustrações, além, é claro, né, dessa temática que fala de questões
pessoais ou mesmo, né, de mistério, de aventura, são algumas delas, mas nós teremos a oportunidade de ampliarmos esse olhar a partir das discussões que acontecerão nos 2 próximos dias. Então, gostaria muito de agradecer a presença de vocês e convidar a todos para estarem aqui conosco amanhã, a partir das 19 horas, para a apresentação das outras pesquisas que são desenvolvidas em nosso grupo. Então, muito obrigada a todos e todas, uma ótima noite e nos vemos então amanhã. Um abraço.